Senhor, como igreja, o corpo de Cristo que o adora em espírito e em verdade. Convida você também que está em casa, prepara um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente onde você possa ouvir a palavra que vai ser ministrada nessa noite, onde você possa experimentar também da presença de Deus. Com certeza, nós que estamos aqui somos privilegiados, né? Aqui o corpo está mais coeso. Vai ser uma noite linda, uma noite maravilhosa. E vamos passar aqui, amados, um pouco do que o Senhor tem trazido para cada um de nós. O culto não é feito pelas pessoas, tão somente pelas pessoas que estão aqui em cima. Jamais. O culto é feito por nós. Você, nesse momento, também está prestando culto ao nosso Deus, ao teu Pai e ao meu Pai. Amém, igreja? O jantar já está vencido. Amém, igreja? Amém. Eu queria que fosse aberta a Bíblia em 1 Crônicas 29. Eu lerei o 10, o 11, o 12 e o 13. Esse texto de 1 Crônicas tanto vai ser o texto inicial da celebração, quanto será o texto do ofertório. É um momento lindo da vida de Davi. É o final da vida de Davi. O 1 Crônicas 29 é o último livro do 1 Crônicas. É o último capítulo de 1 Crônicas. E ali Davi está preparando as ofertas, preparando todo aquele mover, planejamento, organizando quem vai trabalhar no templo do Senhor, no templo do Deus de Davi, no templo do nosso Deus e Pai. E ele está muito motivado, muito feliz. E ele declara essas coisas que você vai ver no 10, 11, 12 e 13. E eu quero que você hoje se empolgue. Com certeza, amados, vocês têm motivo para estarem entusiasmados essa noite. Deus tem feito algo na tua vida. Deus fará algo novo em tua vida. Então hoje é uma noite de entusiastas, de entusiasmo. Amém? 1 Crônicas 29, versículo 10. Fala o seguinte: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Uau! Riquezas e glórias vêm de onde, meu povo? Vem do Senhor. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Tem algo que está fugindo do controle de Deus, igreja? Não, nem aquela topada que você dá no pé, está tudo sob o controle dele. E na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. E finalizando esse momento, agora, ó nosso Deus, graças te damos, pode deixar na tela, e louvamos o teu glorioso nome. Amados, é noite de agradecer, é noite de dar glória e louvor a Ele. Não sei como foi sua semana, não sei como foi seu dia, mas se de repente ainda não está equilibrado com essa sintonia, você vai começar orando essa noite. Você vai começar apresentando o seu coração. Como já tem sido ensinado para nós, Ele é Pai. Você não deixa de ser filho se escorregou. O filho não deixa de ser filho se quebrou o vaso da sala. Mesmo que aquele vaso valha milhões. Filho é filho. E você o chama de pai e Ele vos chama de filho. Então, amados, você vai começar essa noite orando. Nós vamos começar essa noite orando e logo após nós teremos o louvor. Eu queria que você levantasse agora. É uma oração breve, mas eu quero que você faça a sua oração. Você apresente agora a tua primeira oferta. A primeira oferta não é de nada material. Não, nunca foi, nem nunca será. A nossa primeira oferta, a oferta que o Senhor deseja, é de cunho espiritual. Ele quer que você confesse a sua situação atual e coloque de fato no gasofilácio, diante do trono dele. A gente vai orar, eu vou fazer a minha oração e você vai fazer a sua. Uma breve oração para a gente startar essa noite, amém? Senhor, Paizinho querido,
Eu te apresento esse povo que foi comprado por ti, aleluia, pelo sangue do teu filho, esse povo que hoje é chamado de filho, filhos e filhas tu tens aqui, Senhor. Cada um está fazendo a sua oração, Pai. Cada um está pedindo, Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoe, Senhor, mais um pouco de Ti, Pai. Eu preciso dessa noite de experiência. As orações são múltiplas aqui, Senhor, mas Tu ouves cada uma delas, Pai. Cada uma delas, porque sai da boca de um coração quebrantado e contrito, Paizinho. Que essa noite, Senhor Deus, seja uma noite para engrandecer o Teu nome, para elevar o Teu nome, que façamos aqui um trono de louvor, para que Tu sejas entronizado nesse trono de louvor, Pai. E é em nome de Jesus, o nosso irmão primeiro, aleluia, o nosso amado Jesus, que oramos nessa noite, e engrandecemos o Teu nome, e abençoamos toda essa congregação de santos, Pai, santos e filhos, em nome de Jesus, amém. Jesus. Aleluia. Boa noite. Eu quero convidar cada um aqui a fechar os olhos e começar a lembrar das coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, nas coisas que Ele falou a nós. Então, vamos neste momento nos concentrar, né? Essa é uma noite, como o pastor Cláudio falou, uma noite de agradecimento ao Senhor. E eu te convido, de todo o seu coração, você engrandecer ao Senhor. Amém? Nas palmas. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Nós pertencemos a Ele. Vamos declarar: eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé. Eu não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia. Nós pertencemos a ti, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. Ele te fez e Ele te ama. E como aquela mãe que não desiste, olha o que Ele fez. Você não se esqueceu, você me assiste, você mudou
se lembrar neste momento de quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida. E nós temos 1000 motivos para agradecer ao Senhor, por quem Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Um Pai, como nós temos aprendido a cada macro, a cada domingo. Ele é um Pai que nos ama, que nos comprou com sangue precioso. E neste momento você agradeça ao Senhor, você fecha os seus olhos e comece a dizer ao Senhor: obrigada, Jesus, obrigada, porque eu não mereço, mas é pela graça, não é pelo merecimento. Aleluia. Jesus.
ao Senhor. Obrigada, Jesus, pelas pequenas coisas. Obrigada porque eu estou vivo. Obrigada porque o Senhor está comigo. Eu não estou só. O Senhor me deu o Espírito Santo, meu conselheiro, meu ajudador. Obrigada, Jesus, obrigada. Essa noite é uma noite de agradecer ao Senhor. Obrigada pela cruz que nos salvou. Obrigada porque a cruz nos libertou. Obrigada, Jesus, pelas tuas bênçãos. Obrigada pela tua presença sobre nós, em nós. Obrigada, Jesus. Nós não temos nada, mas uma coisa nós temos: a nossa voz e o nosso coração quebrantado e humilde perante o Senhor. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta ao quê? A uma canção. Se renda ao Senhor. Me render aqui em adoração. Em resposta a ti, Senhor, a uma ação. Me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Há um versículo no Salmo 103 que diz assim: bendiga minha alma o Senhor. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que nesta noite você diga ao seu coração, à sua alma: bendiga minha alma ao Senhor, porque nele eu confio. Ele cura as minhas iniquidades. Ele me salva de mim mesmo. Ele me tira da minha sepultura e me traz à vida. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me curou, foi Ele que me trouxe até aqui. Então nesta noite declare: bendiga minha alma ao Senhor. Não se envergonhe. Você está na presença do seu Pai. Você está na presença do seu Deus. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração,
Pode sentar. Sei que é simples para um rei, mas o que o nosso coração canta hoje é um aleluia. Amados, Videirinha já vai para as suas classes. Se você está nos visitando, tem uma criança até 10 anos, salvo engano, né? Né, Murilo? Pode se dirigir lá ao Videirinha, se quiser acompanhar o teu filho para acomodar, fica à vontade. É o momento eles também vão aprender a palavra de Deus. E voltando para esse louvor, o que temos hoje é um simples aleluia. Mas será que é simples para um rei? Talvez para um rei seja algo simples, mas para um pai, um eu te amo de um filho, é tudo. Quem é pai, quem é mãe aqui nessa sala, nessa congregação, sabe que um eu te amo voluntário, um eu te amo de reconhecimento de um filho não tem preço. Então todas as vezes que você olha para os céus, que você olha para dentro de si e você retira um aleluia, Deus ouve como eu te amo, papai. Eu te amo. Aleluia. Amados, vou trazer os avisos aqui. E a gente tem... Pode ligar a luz, pessoal? Eu prefiro andar na luz. Só prefiro. Meu pai. Eu sou a voz que clama no deserto e não é o... Oh, glória a Deus. Pronto. Vou passar para vocês o aviso logo após o ofertório. E aí nós entregaremos para a palavra. Avisos são poucos hoje. A nossa macro na próxima quinta. Não perca, até se você for visitante hoje e gosta de adentrar na profundidade, na intimidade da palavra do Senhor, não falte às quintas-feiras aqui às 19h50 para a nossa macro. A macro é como se fosse aquela escola bíblica dominical, só que eu garanto para vocês que é uma profundidade assim tremenda, tremenda. O objetivo aqui é que você não saia, o objetivo não é que você saia cheio de conhecimento da palavra, mas que você aprenda a praticar a palavra. O grande foco da macro é você fechar aqui esse portão da videira e já ser um praticante da palavra, não só um ouvinte. Entendeu? Então são temas profundos, relevantes, para fazer com que você se mova em direção ao teu Pai, se mova em direção a Deus, e como Ele quer. Eu lembro que a Bíblia fala que há caminhos que parecem ser bons, mas o final é morte. Então é necessário que você conheça a palavra, que você adentre na palavra para você não perder tempo. Amém? E próximo sábado às 9 horas... temos algo que vai ser maravilhoso, pessoal. Próximo sábado às 9 horas, dia 13, o Senhor vai tocar na comunidade da Queimadinha. O próprio Deus vai tocar na comunidade da Queimadinha. Através de quem? Dos seus braços. Através de quem Ele vai falar? Das suas bocas. Através de quem Ele vai amar? Através de vocês. Dessa igreja. Então, todos que estão envolvidos, vejam durante a semana o que vai ser necessário fazer, preparar, porque nós vamos tocar em vidas. O Senhor vai tocar em vidas através das nossas vidas. Se você puder participar, não fique em casa. Vem para cá, no mínimo, para estar orando por eles. Eu tenho um evento na escola, a gente está encerrando, mas mesmo assim vou passar aqui para pelo menos dar um abraço. É um compromisso meu, comigo. Porque não é possível que Deus esteja fazendo um mover desse e eu fique em casa de pernas cruzadas. Então isso é uma convocação para a igreja, para toda a igreja. Vamos ser os braços, vamos ser a boca, vamos ser o coração de Deus aqui no próximo dia 13, a partir das 9 horas. Salvo engano, são mais de 50 famílias que serão tocadas aqui. Então, nós já temos assim a rotina de levar cestas básicas à comunidade da Queimadinha. Só que agora nós vamos honrá-los. Talvez coisa que ninguém tenha feito ainda.
A igreja do Senhor vai honrá-los, vai trazê-los para cá, para ensinar um pouquinho do que é amor de Deus. Amém? Então todos estão convidados, todos estão convidados. Mas falando de amor de Deus, falando de acolhimento, falando de honra, eu queria que Dona Carlita levantasse, por favor. Na quinta passada ela disse que queria dar uma palavra para vocês. Ela não quer o microfone, já mudou de ideia? Não! O povo aqui não perdoa às vezes, viu? Mas depois se converte. Não tem nada, não. Boa noite. Olha, é com muita satisfação, com muita honra, que eu agradeço a Deus e a vocês por ter me acolhido na videira esses meses. Olha, tem aqui o doutor Luzerne. Eu agradeço imensamente por o que o senhor fez comigo. Tem o casal, Nili e Fernanda, tiveram lá em casa, mas eu vim a passeio e chegou aqui, eu tive um problema muito sério. Aí fui cuidar, fui tratar. Mas para honra e glória do meu Deus, eu tive a vitória. E foi aqui. Só que eu não falei nada, não disse nada, nem para minha filha. Mas eu cheguei em casa assim, em soluços. Mas eu agradeço imensamente a cada um de vocês que me acolheu aqui na videira. É isso que eu quero deixar para vocês e o meu abraço, meu sincero abraço. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia! 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 Dona Carlita, ela é mãe de Karina, vovó de Tâmara, e nós também queremos lhe agradecer por conta da sua família, que a senhora colocou aqui na terra. É um privilégio para a gente caminhar com todos esses, que um dia vieram do seu ventre. Que Deus abençoe, Dona Carlita, que isso tudo que a senhora falou aqui, a senhora possa viver intensamente lá. Mesmo distante, está pertinho da gente, porque a sua família, a sua descendência está em nosso meio. Louva a Deus por isso, louva a Deus por isso. Amados, eu quero que nós voltemos para o ofertório ao texto lá de 1 Crônicas 29. Nós paramos no versículo 13, eu queria ler agora o versículo 14. Lembrando que quem fala esse texto é o rei Davi. Lembrando do contexto, ele estava perto já lá do seu final, do seu reinado, da sua morte. Já estava ajustando Salomão para governar Israel, Jerusalém. E ele não pôde construir o templo, ele tinha intenção de construir um templo para Deus. Só que Deus falou, não, Davi, você não. Seu filho sim, mas você não vai poder construir esse templo. E Davi, com certeza não ficou muito assim sorridente, né? Mas acatou, porque era o Deus dele, o pai dele, o Senhor dele que estava falando. Só que ele não ficou de braços cruzados. Ele mobilizou o povo para fazer doações. Ele mobilizou o povo para aprender as artes de construção, de tecelagem, de tudo que você possa imaginar. Ele agarinhou fundos para a construção desse templo, e mais, ele começou fazendo ele próprio doação de todos os seus bens, que não eram pouco, milhares de quilos de ouro, milhares de quilos de prata, ele acumulou durante todo o seu reinado, e ele dedicou ao templo do Senhor. E no versículo de 1 Crônicas 29, 14, o texto fala o seguinte, Davi fala o seguinte, porque quem sou eu? Isso aí está falando de rei Davi, pessoal. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? O povo deu além do que era preciso, pessoal. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Eu vou repetir esse versículo, eu quero que você analise frase por frase.
O rei Davi vira para Deus e fala: porque quem sou eu? Quem sou eu, Deus? E quem é esse povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Mais ou menos assim, amados. Essa tamanha doação, paizinho, não pode ter vindo só do coração dessas pessoas. É algo sobrenatural, é algo que vai além da medida, é algo que vai além da compreensão. Porque tudo vem de ti. As tuas provisões, amados, vêm de ti, vêm dele. O teu desejo, olha que ousadia, o teu desejo de dar, vem dele. Estranho, né? Ah, paizinho, mas eu não gosto de dar, não. Então, porque está faltando não é dele. É a sintonia sua com ele. Ah, eu não sou fiel em dízimo, mas tudo não vem dele. A conexão de Deus para o homem foi estabelecida a partir de Jesus Cristo. Ela é plena. Ela não falha igual o Wi-Fi das nossas casas. Ela é plena. O que é que falta? O homem se conectar com Jesus. O homem buscar a presença de Deus. Então, essa noite, a gente vai ofertar daqui a pouquinho. E eu quero que durante essa fala, durante a oração, você vá se colocando diante de Deus, religando, ressintonizando. Se porventura você está desconectado com essa fala, tudo vem dele. Tudo. Milhares de pessoas não acordaram hoje. Nós há pouco cantávamos que o ar dos nossos pulmões louve a Ele. Muitas pessoas hoje, milhares, não terão ar nos pulmões para louvar ao Senhor porque morreram. E Ele nos deu vida. Só que Ele não quer nos dar apenas vida. Ele quer nos dar uma vida abundante. E a vida abundante, meus amados, não se engane, passa pela intimidade plena com Ele, passa pela conexão plena com Ele, passa pela sintonia fina com Ele. Dízimos e ofertas, para muitos talvez seja algo monetário, para muitos seja algo material. E aí, para esses que estão pensando nesse momento que pode ser monetário ou material, eu convido a não dizimar nem ofertar. Eu, pastor Cláudio, aconselho a não dizimarem nem ofertarem. Porque se vocês entendem que é valor material que vai ser depositado nesses gasofiláceos, vocês não entenderam absolutamente nada. Então, por favor, não dizimem nem ofertem. Agora, se você entende que é um movimento espiritual, é um movimento onde você vai honrar, é um movimento onde você vai ser fiel ao que Ele já te deu, você vai se levantar. Você vai escolher aí na sua bolsa aí da frente tem um envelope. Você vai depositar ali o seu envelope, o seu valor. Você vai fazer o seu depósito pelo QR Code, pelo QR Code. E o teu coração vai saltar em alegria. Se o teu coração estiver saltando em alegria, você está conectado. Se você tiver em dúvida, não dizime, não oferte. Não dizime, nem oferte. Você vai procurar o seu líder, você vai procurar o seu discipulador, você vai procurar um dos pastores dessa comunidade e pedir, me ajuda, porque eu estou desconectado. Tem que entender, pessoal. Não dá para caminhar sem entender os passos que você está tomando na sua vida. O culto é racional. Dizimar é culto ao Senhor, é adoração ao Senhor. Você precisa entender dessa palavra para que você tenha uma vida abundante. Entendido? Cadê o meu pessoal do Joad me dando força? Entendido? Aê! Essa semana nós tivemos um momento lindo, foi tremendo, onde ofertamos ao Senhor o nosso tempo, a nossa alegria. E eu convido a você a se tomar, ficar de pé nessa noite. Eu vou orar por você, logo após as meninas vão louvar aqui, e você vai pegar o seu envelope. E detalhe, se você não tem dinheiro, você está apto a ofertar nessa noite. Se você não tem R$1 aí no bolso, está zerada a sua conta, está negativa,
Está repreendido. Está negativo, está errado também. Você vai ofertar também. Porque se você puder ler nesse envelope, está dizendo aqui, a sua vida é uma oferta. E eu garanto para você, vale muito mais do que míseros reais. Entendeu, amados? Entenderam, amados? É algo muito mais sublime. Todo o caminho do Senhor é sublime. Quando o Senhor estabeleceu para nós a questão de dízimos e ofertas, a gente vê lá desde Abraão, Melquisedeque, antes da lei, é porque Ele queria que nós entendêssemos o nosso coração e debruçássemos nele todas as nossas esperanças, porque quem dá tudo a vocês, quem dá tudo a mim é Ele, apenas Ele, não é a tua sabedoria, não é a tua competência, amém? Eu vou orar e logo após vocês podem vir trazer dízimos e ofertas. Senhor amado, Pai bondoso, eu apresento o teu povo, Pai. Aqui muitos vão dizimar hoje, muitos vão ofertar hoje, Senhor Deus. E com coração grato, Pai, eu sei que eles virão com a consciência certa, Paizinho. A consciência de adoradores, Pai. Pai, se porventura algum ficou em dúvida, Pai, que o Espírito Santo revele em tempo hábil. Tu sempre se coloca para nos ajudar, Paizinho. Paizinho, que cada um possa experimentar a vida que Tu prometeste, a vida abundante. Não é a vida existencial, é a vida abundante, onde a alegria, a paz permeia todos os nossos passos. Aleluia, Senhor. Te agradeço por esse povo, Pai. Te agradeço por esse povo, Pai. Traze-os com a consciência correta. Traze-os com o coração correto, Pai. E que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podem trazer dízimos e ofertas. Aleluia. Aleluia!
motivo da nossa alegria. Louva a Deus por isso. Amados, teremos a palavra agora com o nosso pastor Lucas. É o momento que você deve caminhar em oração, ouvindo a palavra do Senhor com espírito de oração. Amém? Ele está ali cuidando do baixo do seu discípulo amado. Ai, ai. Deus abençoe, meu irmão. Enzo é para mim assim como João era para Jesus. Meu pupilo. Eu tenho me realizado em poder dar aula para ele e ver quanto ele está evoluindo e crescendo a cada encontro. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler do capítulo 53, nós vamos ler 7 versículos, os 7 primeiros. Eu quero mandar um beijo aqui para minha família que está lá no Rio Grande do Sul, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos que estão me assistindo. Beijo, família, amo vocês, estou com muitas saudades. Vamos para a leitura do texto, já está na tela, na versão da NAA. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fazíamos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Feche os seus olhos para uma rápida oração. Bendizemos o teu nome, Jesus, porque estamos expostos à tua palavra. Estamos, Senhor, diante de ti, e tudo o que nós queremos nessa noite é que o Senhor se revele a cada um de nós. Queremos sair daqui, Senhor, transformados e renovados pela tua presença e tua graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem, eu escolhi, esse título foi Na Cruz. E você vai entender ao longo da mensagem a razão desse título. E eu quero começar na introdução dessa mensagem falando um pouquinho que é muito comum encontrarmos muitas pessoas que se auto-intitulam cristãs ou cristãos, que se definem como cristãos, que professam a fé cristã. E para basear isso que eu estou falando, eu dei um Google, fiz uma pesquisa rápida na internet, e eu achei uns dados interessantes. Segundo o IBGE, o censo de 2022, diz assim que 56,75% da população brasileira se declara católica. 26,8%, quase 27%, se declara protestante ou evangélico. E apenas 9,3% se declara que não tem nenhuma religião. Então, você olhando assim por esses dados, você vê, nossa, como o Brasil é um país muito evangelizado.
Tem muitos cristãos, quando você coloca cristão, você coloca católico, coloca protestante junto, você tem um montante aí de mais de 90% da população. Só que quando você olha para a realidade do Brasil, você vê que o que você vê não condiz com o que você lê nos dados. Concorda comigo? Então, assim, há uma incoerência. Poxa, o nosso Brasil com tantos cristãos vivendo a realidade que é a nossa nação, a nível de corrupção, a nível de violência, a nível de maldade. Em todas as esferas você encontra algum tipo de maldade, algum tipo de corrupção. Os amados, aqui quem é daqui da comunidade sabe que eu toco em algumas bandas fora daqui. Até hoje estava fazendo um show com uma mais cedo. E é interessante que nós tocávamos lá alguns clássicos, músicas muito bacanas, músicas com 50, com 55 anos, com 60 anos de história, músicas realmente assim, conhecidas mundialmente. O povo bateu uma palminha aqui, cantou um pouquinho junto aqui, aplaudiu um pouquinho ali, mas quando chegou uns pagodão, quando entrou um negócio naquele nível, não preciso nem entrar em detalhes, a galera caiu para dentro, como diz o baiano, né? Por quê? Todo mundo pensa que aquele tipo de coisa só acontece nas periferias, só acontece em lugares, assim, não muito, assim, socialmente falando, assim, classe média, classe baixa, né? E aí, quando eu olhando aquilo hoje, falei, rapaz, a galera da alta também cai para dentro, não tem limite. E não foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. E eu fiquei observando aquilo. E assim como aqueles ali estavam ali tocando, estavam ali participando daquele momento, eu estava olhando para essa mensagem e pensando quantas pessoas, elas falam que conhecem Jesus, falam que tem uma informação sobre Jesus, sabem que ouviu falar sobre Jesus, mas nunca tiveram um encontro real com Jesus, nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Existem pessoas que ficam transitando entre as igrejas, passam de igreja em igreja até acharem um lugar que se sintam confortáveis, mas não confortáveis com a palavra, confortáveis com a verdade, quer dizer, mas algo sim que traga um afago, algo que seja uma autoajuda, nada que incomode, nada que mexa com caráter, nada que mexa com santidade. E aí vão transitando de igreja em igreja, até acharem um lugar onde não se sintam incomodadas. Há um tempo atrás, tem alguns anos já, eu conversava com um senhor de idade, ele me falando de que ele era de uma igreja tal daqui de Feira de Santana, e ele relatando do que ele fazia, acontecia naquela igreja, e aí eu perguntei assim, irmão, qual é o nome do seu pastor mesmo? Aí ele gaguejou um pouquinho, aí falou o nome, e falei, mas e como é que é o processo de discipulado seu com ele? Ele falou, não, lá com o pastor não é assim não, eu só sou ovelha de banco, eu sento, ouço a palavra e vou embora, eu não me relaciono com o pastor. E assim como ele, várias pessoas vivem dessa maneira, estão dentro da igreja, porque acham interessante o ambiente, gostam das músicas, às vezes gostam do pregador, mas na verdade não tem nenhum tipo de contato ou relação com o Cristo que é pregado. Apenas detêm informações, pessoas interessadas nos benefícios que o Evangelho traz. Existem muitos beneficiários do Evangelho, pessoas que se contentam com aquilo que recebem do Evangelho, não porque experimentaram o Senhor, mas como estão no meio do bolo, são atingidos também por aquela bênção que chega. Eu digo para você que isso não é algo apenas da nossa época, da nossa geração. Nos tempos de Jesus acontecia a mesma coisa. A mesma coisa. Pessoas que viam Jesus fazendo curas e milagres e iam até ele, aquela multidão, aquele alvoroço, mas nem toda a multidão queria andar com Jesus. Nem toda a multidão queria estar perto de Jesus de verdade por aquilo que Jesus era. E para embasar o que eu estou lhe falando, quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 22, você vai ver nesse capítulo 6 que há uma multiplicação de pães e peixes, uma multidão come ali, então, e há uma sobra
farta do que Jesus multiplicou para aquele povo. E no verso 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão e depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E olha só a resposta que Jesus dá. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Resumindo, eles queriam comer de novo. Era isso que eles queriam. E é isso que Jesus fala: vocês não vieram até a mim por causa das curas e maravilhas que vocês viram. Vocês não vieram atrás de mim por causa de quem eu sou. Vocês vieram por conta daquilo que vocês receberam e que encheu a barriga de vocês. E é por isso que estão aqui. E há tantos assim hoje. Há tantos assim, que enquanto tem multiplicação de pães e peixes, está sempre presente. A hora que esse milagre específico não acontece, a fé também vai embora, se evapora. Há pessoas que estão dentro da igreja, há pessoas que estão congregando em igrejas, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus. Nunca experimentaram a realidade da cruz de Cristo Jesus. Há pessoas que vivem uma luta permanente com um comportamento pecaminoso, vivem uma prisão permanente e não veem saída para isso. Não se veem libertas, até fazem 1001 atividades, fazem 1001 contingências para ver se esse comportamento muda, mas não muda e continuam presas dia após dia. E há uma razão por isso, essa prisão permanente, porque falta a realidade da cruz na vida dessa pessoa. E é isso que nós vamos entender no dia de hoje. Eu espero que todos entendam. Há pessoas que se contentam em apenas obter informações sobre Jesus. São pessoas muito bem informadas que até sabem passar informações sobre quem é Jesus. Olha, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, mas nunca consegue falar: rapaz, eu experimentei, eu vivi, eu vi, eu toquei. Não, mas apenas ouvi falar que naquele lugar, ouvi falar que lá aconteceu, mas nunca é no nível pessoal, nunca é no nível interno. Jesus, ele é uma pessoa relacional. Quando você quer conhecer alguém de verdade, você tem interesse em conhecer alguém de verdade, você busca se relacionar com aquela pessoa. Você vai procurar saber, obter informações, mas quando você quer conhecer mais além, você busca se relacionar, ou pelo menos estar no mesmo ambiente que aquela pessoa está. Se você quer ser sócio de alguém, você não vai apenas olhar o Instagram daquela pessoa e falar: não, esse aqui é meu sócio, só pelo Instagram. Não, se você fizer isso, você é burro. Então você para, você pesquisa, você faz ali um dossiê sobre aquela pessoa, mas você vai pelo menos tomar um café com ela. Você vai conversar com ela, para que você de fato conheça. É a mesma coisa com Jesus. Apenas ficar ouvindo pregações não vai levar você ao nível de relacionamento com Jesus. A pregação pode motivá-lo, pode impulsioná-lo, mas é você que precisa tomar a decisão de ir até Jesus e experimentar Jesus. E o que eu vou falar, o que eu estou falando para você aqui, tem base bíblica para isso. E aí tem um camarada muito conhecido, chamado Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Você pode abrir comigo essa passagem para que você entenda o que eu estou falando.
um exemplo de uma pessoa muito bem informada sobre Jesus, uma pessoa conhecedora da lei, mas que é um simples contato com Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e agora então ele vai às escondidas, ele vai durante a noite, para que os outros fariseus e mestres da lei não vissem ele indo até Jesus, e ele vai lá, e olha só o que diz o texto, João capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E aí Jesus responde: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que ouvimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha só, Jesus estava falando, não era com uma pessoa qualquer, era alguém muito instruído. Era alguém que tinha conhecimento da lei, das profecias das quais nós lemos Isaías. Nicodemos sabia do que se tratava. Mas quando Jesus fala de novo nascimento, fala de nascer da água e do Espírito, para ele é algo surreal. É algo impossível de se compreender. Porque ele não andava com Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Talvez se ele tivesse colado com os discípulos mais de perto, talvez essas indagações já estariam sido respondidas. Mas não era o caso. A curiosidade, então, o aproximou a Jesus, e você vai ver que Nicodemos, depois ele se torna um seguidor de Jesus, ele não chega a ser um dos 12, mas ele segue a sua caminhada com Cristo, por causa de um encontro pessoal. E hoje eu quero falar diretamente com pessoas que ainda não entenderam o que é a cruz de Cristo. Para pessoas que ainda estão à beira do caminho, que apenas estão visualizando uma possibilidade de libertação, uma possibilidade de mudar de vida. O foco da minha mensagem é justamente para você. Para você que ainda vê a cruz de Cristo apenas como algo histórico, apenas como um filme da paixão de Cristo, mas ainda não entendeu o que ela significa para a humanidade. Tudo começa na cruz de Cristo. Tudo começa. O texto que nós lemos na introdução, o texto de Isaías, que foi profetizado muito antes de Cristo aparecer, é justamente descrevendo o que aconteceu na cruz. Isaías profetizou isso muito tempo antes, exatamente o que aconteceu na cruz. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi castigado. Por que isso? Para que pela cruz eu e você tivéssemos acesso à liberdade que tanto desejamos. Pela cruz, nós encontramos a paz que tanto buscamos. A paz que você quer, você não encontra pelo seu esforço. Você não encontra pela sua dedicação, pelo seu empenho. A paz que você precisa, ela vem por meio da cruz de Jesus. Existiu um castigo para que você tivesse paz. Você já conseguiu pensar nessa possibilidade? Você já conseguiu imaginar
uma situação como essa, alguém ser castigado, alguém sofrer na pele, para que você pudesse dormir de cabeça leve? Tu já pensou nisso? Tu já pensou em alguém que padeceu dores, para que você hoje pudesse estar aqui sentado entre irmãos e abraçar e beijar e ser amado? Foi por causa da cruz de Cristo Jesus. E há tantas pessoas que chegam na igreja, chegam dentro aqui da própria videira falando, e elas são contagiadas pelo amor, elas são contagiadas pelo contato, pelo afeto, e aí elas gostam disso, e elas permanecem e ficam, mas nunca entenderam qual foi a fonte disso. E aí ela tenta praticar aquilo, tenta copiar comportamentos, mas não consegue copiar comportamentos. Faz uma vez, faz duas, se cansa. Sabe por quê? Porque não encontrou a cruz de Jesus. A verdade da cruz ainda é algo muito abstrato para ela, é algo muito distante para ela, não é algo real em seu coração. A cruz é apenas uma decoração numa parede, a encenação da cruz é apenas um filme de Mel Gibson, a mensagem da cruz é apenas um quadro muito bem pintado que é colocado numa parede para decoração. Mas não é uma verdade, não é uma verdade experimentada. A partir da cruz é que eu e você temos acesso a uma vida livre. A uma vida livre. A de fato poder dizer não para o pecado. Você só pode dizer não para o pecado por causa da cruz de Jesus. Tem gente que teima e insiste, não, eu sou livre porque eu só faço o que eu quero. Eu sinto muito em lhe falar que só fazer o que quer não significa liberdade, mas sim prisão nos seus desejos e paixões. Sinto muito em lhe informar isso. Você só fazer o que você quer significa exatamente isso. Você é escravo dos seus desejos e das suas paixões. A oportunidade de pecar surge diante de você e você não consegue resistir. Você não consegue dizer não para aquela situação. Você não consegue virar os olhos e correr em direção oposta, porque é escravo. Essa liberdade que você tem de dizer, não, eu não vou pecar, é por causa da cruz de Jesus. Essa possibilidade que você tem de dizer, não, eu não vou fazer o que é errado, isso não me pertence, é por causa da cruz de Cristo. Em João capítulo 8, versículo 36, fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você ainda é preso, ainda falta algo para você. Falta encontrar-se com Jesus. Falta olhar para aquela cruz e entender que aquilo que Ele fez foi para a sua liberdade. Foi para que você tivesse livre acesso ao Pai. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que falta para muitas pessoas é compreenderem que aqui naquela cruz, Jesus pagou o preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os aonde? Aonde? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles aonde?
Você entende o que você acabou de ler? Nós estávamos condenados por conta dos nossos pecados. Nós éramos destinados à ira vindoura. Mas houve a ação de Jesus. Houve a intervenção divina por meio de Jesus. E tudo aquilo que era contra nós passou a ser cumprido na pessoa de Jesus. A dívida que era minha e sua por causa do pecado caiu sobre Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que riqueza desse texto. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por quem? Por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí você pode fazer um paralelo desse texto de 2 Coríntios 5, 21, com Isaías 53, o verso 6, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É exatamente isso. E sabe o que impede? Qual é o impedimento de não entendermos a cruz de Cristo? Sabe qual é o impedimento? Sabe o que impede de que aquilo que Cristo conquistou na cruz seja algo real na minha e na sua vida? É o não reconhecimento de que somos pecadores. É não reconhecer a necessidade de que precisamos nos arrepender. É reconhecer a nossa natureza caída e que ela necessita de redenção. Então, quando nós não nos vemos pecadores, a cruz de Cristo não tem efeito nenhum. Quando nós não precisamos nos arrepender de nada, eu não tenho nada do que me arrepender. Nós não olhamos para a cruz de Cristo e vemos uma obra da redenção. É apenas um evento histórico. Eu estava ouvindo um cortezinho de uma pregação, acho que foi hoje pela manhã, ou foi ontem, eu não lembro o dia, em que o pastor ele faz um paralelo sobre Saul e Davi. Aparentemente, vocês aqui conhecem a história de Saul e Davi, então eu não vou contar a história aqui, mas acontece que ambos pecaram. Saul era rei e ele vai sacrificar, e não era ofício dele oferecer sacrifício, você lembra do texto, que era para ele esperar Samuel, o sacerdote, chegar para sacrificar. O rei, por mais que fosse rei, ele não tinha essa autoridade, e ele faz isso, ele peca, e então ele perde o reino, ele perde o trono, mas continua reinando ali, mas sem a presença, sem o Espírito de Deus, e Deus o rejeitou. Davi está lá um dia, que era para ele estar na guerra, ele está passeando pelo terraço, vê uma mulher bonita tomando banho, pergunta de quem é ela, fala, a esposa de um soldado seu aí, Urias, chama ela para cá que eu quero transar com ela. E a mulher vai lá, Davi transa com ela, e aí descobre que agora ela está grávida, e aí Davi tenta achar um rapaz, a gente precisa esconder esse negócio. Então liga para liga não, né? Chama Urias, né? Chama Urias de volta do campo de batalha. Urias, vá para casa descansar, rapaz, é folga para você aí. Não, como é que eu vou dormir em casa sabendo que os meus amigos estão no campo de batalha lá? Não, rapaz, vá para casa. Aí Urias não vai. Aí no outro dia enche a cara dele de vinho para ele ficar bêbado. Urias, vá para casa, rapaz, vá curtir essa mulher, coisa e tal. Não vou, mas os meus amigos estão lá. Falei, rapaz, esse cara não vai obedecer não. Então, manda de volta para o campo. E ele manda uma cartinha lá para o general, fala assim, põe esse cara na frente de batalha para que ele morra logo. E aí, Davi manda lá, e acontece que Urias é morto, e então Davi fala, agora ela está viúva, eu posso casar com ela sem nenhum problema. E Davi pensa que está tudo bem, está tudo certinho, está tudo ok. Só que não é isso que acontece.
Está lá um belo dia, chega o profeta Natan e conta a historinha da ovelhinha. Olha, tinha um cara rico que tinha um monte de ovelha, tinha um cara pobre que só tinha uma. E aí o cara rico recebeu uma visita e ele não queria matar nenhuma ovelha, ele pegou e matou a ovelha do pobrezinho. E aí, o que você acha disso? Rapaz, tem que matar esse cara, tem que restituir 5 vezes mais. Pois é, esse cara é você. O que foi que Davi fez? O que foi que Davi fez? Não, peraí, ela era muito bonita, velho. Peraí, ô Natan, se você visse, até você caía. Se você visse as curvas daquela mulher, até você caía para dentro, velho. Não foi isso que Davi fez. Davi vai e escreve o Salmo 51. Ele reconhece, pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Davi não se justifica. Davi não fala os porquês que caiu. Davi não dá nenhuma razão do seu pecado. Ele apenas reconhece e se arrepende. Eu não sei se você já teve a oportunidade algum dia na sua vida de chorar pelos seus pecados, de reconhecer os seus pecados. Eu tive essa oportunidade alguns longos anos atrás, acho que até já contei aqui para vocês. E eu só reconheci porque eu fui exposto. Porque eu fui exposto. Teria sido muito melhor se eu tivesse reconhecido antes, mas eu não reconheci antes. Eu fui tolo. Eu fui ignorante. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo era a melhor coisa do mundo e estava tudo certo. Usando de vários artifícios do Evangelho. Usando de várias artimanhas, por, na época, já ser um líder de célula. Me aproveitando da posição de líder. E eu só caí em si, assim como Davi, o dia que foi confrontado face a face. Eu nunca me esqueço daquele sábado pela manhã com o pastor Eliel. Eu tenho uma gratidão eterna por esse pastor, que foi pastor lá em Panambi. Eu lembro que eu voltando para casa de madrugada, já era 2 e pouco da manhã. Rapaz, eu não sei onde ele estava, que ele estava naquela rua. O homem já era para estar dormindo. E aí, ele me viu andando na rua 2 e pouco da manhã e me dá uma buzinadinha. E na época não tinha WhatsApp, ele me manda um SMS. Varão, amanhã de manhã quero conversar com você. Meu mundo caiu ali. Falei, rapaz, quem é que vai dormir agora? Já fiquei tenso, né? Quando cheguei de manhã lá no sábado, era sábado de oração. Eu já na oração, já me arrependendo, pedindo perdão, um monte de coisa. E a cabeça já pensando em me justificar. E quem conhece o Eliel aqui, ele tinha um jeitinho engraçado, ele sentava, ele cruzava bem a perna assim, né? Ele comendo um docinho, comendo um pudim, acho que era. Falou, varão, fale aí, o que está acontecendo com você? Não, pastor, aquela menina é uma bênção, mulher do Senhor, já leu o livro O Discípulo, já leu o livro Uma Vida com Propósito, já leu Por Evangelho Simples. Rapaz, ela está comendo Bíblia, é a mulher de Deus. Sim, varão, fale-me mais. Aí começou a faltar argumento. Eu não tinha mais argumento. Aí ele parou assim e falou, varão, você não vê que o pecado cegou você, não? Eu não vi, amados. Eu não vi que aquilo era pecado. E eu lembro que naquele dia eu senti como se fosse literalmente escamas caindo dos meus olhos e eu pude ver a desgraça que eu tinha entrado. Quando eu vislumbrei a desgraça que estava prevista para mim, eu não tive outro caminho a não ser me arrepender. E eu chorei naquele dia. E o meu medo é assim, Senhor, por favor, eu quero ser salvo ainda. Eu não quero perder a minha salvação. Por favor, me perdoe. E eu reconheci. E eu lembro que ele falou assim, agora você vai lá na casa daquela menina, você vai pedir perdão a ela pelo que você fez, porque você errou com ela. E aí eu fui lá pedir perdão a ela e ele falou assim, outra coisa, se essa menina for para o inferno é por culpa sua. Aí que eu orei mais ainda, para que ela fosse salva. Hoje, graças a Deus, eu acho que está salva. Pelo menos está indo em alguma igreja lá em Panambi. Mas, amados, não se trata daquela menina, mas sim do caminho de trevas que eu havia construído para mim. E eu só pude sair dele por causa de Cristo Jesus. Por causa daquilo que Ele fez
na cruz. Porque o pecado estava em mim. E a única obra que poderia me redimir do pecado foi a obra da cruz de Cristo. Nenhuma outra, nenhum esforço que eu poderia fazer poderia tirar de mim a condenação. Mas Jesus me encontrou. Eu estava perdido na casa do Pai. Quem estava aqui quinta-feira lembra. Eu era literalmente o filho mais velho. Nunca saiu de casa, mas também nunca tinha encontrado o Pai. Era um bom empregado. Ao olharmos para a cruz, deveríamos falar: era eu que devia estar ali. Era eu que devia carregar esse peso. Esse açoite era para mim. Essa cruz de espinhos era para mim, porque fui eu que pequei. Fui eu que transgredi a lei, não foi Jesus. Mas por amor, Ele assume o meu papel. Ele torna-se o meu substituto, para que eu tenha agora a vida verdadeira, tenha a vida plena, tenha liberdade. E é por causa da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ó, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. E eu quero agora passar um videozinho curto. Eu vou pedir à mídia para me ajudar. Eu quero que você assista esse vídeo, são 6 minutos mais ou menos. Preste muita atenção, não se distraia agora. Assista comigo. Uma cena dessa, eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Quero chamar a banda já. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi por amor. E a pergunta que eu faço nesse momento para você é: até quando a obra da cruz será uma teoria para você? Eu sei que isso aqui é uma encenação, ali foi uma cena de um filme, Paixão de Cristo. Mas aconteceu isso com Jesus. Até quando isso será uma teoria para você? Até quando você vai seguir lutando com suas próprias forças contra o pecado, sabendo que é na cruz que está a sua vitória? Até quando você vai lutar por si? Até quando você vai ficar aceitando prisões e correntes, sabendo que Jesus te fez livre por meio da obra da cruz? Até quando você vai continuar assim? Até quando você vai carregar o peso da culpa? Até quando você vai carregar e vai aceitar essa acusação sobre você por ter pecado, e você aceita: não, eu pequei mesmo, eu mereço, eu tenho que passar por isso porque eu errei. Eu digo para você que a culpa desse pecado já foi colocada sobre Jesus na cruz do Calvário, e você agora pode ser perdoado por meio de Cristo Jesus. Nós vamos tocar uma música agora. O pastor Cláudio vai assumir o microfone aqui e ele vai ministrar e vai orar sobre você. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se amor assim o mundo não conheceu.
adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, amados. Aleluia. A cruz me libertou. A cruz te libertou. A cruz te libertou. Eu quero convidar você aqui à frente. A você que quer viver essa realidade. A você que talvez tenha alguma dúvida. Talvez Satanás chegue para o seu ouvido e fale: você não é livre, você é escravo, você não presta, você não é discípulo, você não é filho. Sai, quebra essa cadeia agora em nome de Jesus. Porque o que Ele fez, amados, foi muito maior do que você pode imaginar. Ele é o Verbo eterno, Ele era Deus, Ele sofreu em meu lugar. Sabe aqueles pensamentos que eu, Cláudio, tenho, que não são dignos de abrir a boca e falar? Ele pagou naquela cruz. Sabe aquela raiva, aquela ira, aquela maldade que às vezes você faz com a pessoa que você mais ama, sua esposa ou seu esposo? Ele pagou naquela cruz. Ele chegou ao limite da dor e do sofrimento. Por quê? Ele chegou ao limite do amor. Aquela cruz, amados, com tanta dor, mergulhada em sangue, mergulhada em dor, mergulhada em pecado, mergulhada em sofrimento, é a maior razão, é o maior motivo, é a maior expressão do amor de Deus vivida aqui na terra. Aleluia. Ninguém seria capaz de entregar o Filho. Aleluia, aleluia. Mas o teu Deus, o teu Pai, entregou o próprio Filho, porque Ele queria mostrar a todos nós a dimensão do amor. A dimensão. Igreja, vamos dobrar o joelho todo mundo, pessoal. Não tem como ficar em pé diante da cruz, poxa, não tem. Não tem como ficar em pé diante de uma cena dessa. Não tem como ficar em pé, não tem. A gente tem que dobrar o joelho todos os dias e agradecer, pessoal, agradecer. Senhor, obrigado por tão tamanha salvação, Senhor. Como Davi falou em 1 Crônicas: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, Pai, mas Tu me salvou, me resgatou.
aleluia, santo e eterno, sempre o será, Senhor. Obrigado, Pai, porque ali naquela cruz, ali foram os meus pecados crucificados, ali a minha alma foi crucificada, ali a minha consciência maligna foi crucificada. E agora eu posso me levantar daqui, Senhor. Eu posso me levantar daqui para ser uma nova criatura. Ora sim, pessoal, pede para ser uma nova criatura, uma criatura viva, eficiente para o reino, uma criatura que em tudo glorifique o Pai, em todos os instantes. Que a nossa vida seja exclusivamente, Paizinho, para o Teu louvor, Senhor Deus. Nada mais importa, Pai, nada mais deve importar, Senhor, nada mais, aleluia, como Tu, Jesus. Nada mais importava a não ser cumprir toda a vontade do Pai. Eu quero abençoar essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor. A verdade no coração delas, Pai. Talvez estejam confessando coisas horríveis, Senhor Deus. Talvez estejam confessando mentiras, talvez estejam confessando maldades, Pai, mas estão confessando as suas verdades, Pai. E essa tua igreja que tu vê de joelhos, Pai, te adorando, Pai, foi por conta daquela cruz, Senhor Deus. Aquela cruz revelou a dimensão maior do amor. Ah, Senhor, obrigado, abençoa cada um, Pai, que ao se levantar, toda essa tua casa, toda essa tua igreja, todos esses teus filhos, Pai, possam viver em novidade de vida, Pai, te louvando, te adorando intensamente, em espírito e em verdade, Pai. E que as lágrimas derramadas hoje, Pai, sejam todas elas guardadas por Ti, Senhor Deus, para no dia da Tua volta, Jesus, aleluia, onde te encontraremos nos céus, Pai, serão convertidas, Pai, em alegria plena, Pai, cada lágrima derramada aqui, Pai, porque Tu venceu, Senhor Deus, e a Tua vitória é a vitória dos Teus filhos. Tu venceu, Jesus, e a Tua vitória é a vitória da Tua noiva, essa igreja linda, que se levanta agora para adorar. Levanta a igreja, adora em espírito e em verdade, louva, se abraça, tenham comunhão. Vocês são santos, porque a cruz, o sangue derramado, a vida derramada dali, foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Canta abraçada, igreja. Se abraça para louvar. Se abraça, louva como um só corpo. Esse amor que você tem é dele. Dos filhos de Deus. Aleluia. Deixou a sua aleluia, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por intermédio dEle, aleluia. Essa noite está findando, amados, mas começa hoje em tua vida, nas nossas vidas, um ciclo de amor e adoração totalmente diferente. Todos vocês se dobraram os joelhos, vocês fizeram um compromisso não com a videira, não comigo, não com o pastor Lucas, com ninguém daqui. Vocês fizeram um compromisso com aquele que vos amou primeiro. Portanto, amem-se uns aos outros, louvem esse Deus, amem intensamente, levem para esse mundo, preguem esse mundo com as próprias vidas, que esse Senhor é Jesus, aquele que morreu na cruz, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Que Deus abençoe, meu povo, aleluia.